Olá, eu gostaria hoje de comentar a respeito de um vídeo do pastor Antônio Júnior, um pastor sincero que tem aí gravado vários vídeos no YouTube para evangelizar as pessoas. Mas eu queria fazer um comentário a respeito do que ele disse sobre Mateus 22, 36 a 40. Ele argumenta, entre outras coisas, que os dois grandes mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, são os mandamentos mais importantes e que por isso o decálogo não seria, diríamos assim, mais válido para a igreja atualmente. Eu queria comentar a respeito disso neste momento. Em Mateus 22, 36 a 40, Jesus diz que há dois grandes mandamentos. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O detalhe é que Jesus, com esses dois grandes mandamentos, ele não está revogando o decálogo. Pelo contrário, ele está reafirmando o decálogo. O que eu quero dizer com isso? Os dois grandes mandamentos são um resumo dos 10 mandamentos. Como que nós demonstramos que amamos a Deus e como demonstramos que amamos ao próximo? Se você ler Mateus 22, 36 a 40 com Êxodo capítulo 20, você vai perceber que Cristo está falando dos 10 mandamentos, quando ele cita os dois grandes mandamentos. Veja, por exemplo, neste quadro que está sendo disponibilizado para você nessa imagem, que amar a Deus acima de todas as coisas é você obedecer aos 4 primeiros mandamentos. Porque esses 4 primeiros mandamentos norteiam a nossa relação para com Deus. E você vai perceber também que amar ao próximo como a nós mesmos envolve obedecer aos outros 6 mandamentos. Porque os outros 6 mandamentos norteiam a nossa relação para com o próximo. Você percebeu? Quando Cristo disse para amarmos a Deus e para amarmos ao próximo como a nós mesmos, ele está justamente ensinando a validade dos 10 mandamentos. E por quê? Amor se demonstra em atitudes, não apenas em palavras. De que adianta eu dizer que eu amo a Deus, mas eu não quero obedecer aos 4 primeiros mandamentos? De que adianta eu dizer eu amo ao próximo, mas não quero obedecer aos outros 6 mandamentos? A essência da lei é o amor. E o resumo da lei em 2 grandes mandamentos não abole a lei. Quando você resume um texto, você não está dizendo que o restante do texto deixou de ser importante. Você pegou a ideia principal, o suprassumo, e foi o que Jesus fez. Ao ensinar que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele resume em 2 os 10 mandamentos. Então, na verdade, Jesus está nos mostrando aqui a validade e a eternidade da lei. Quer ver uma outra coisa importante? O apóstolo Paulo resumiu a lei num só mandamento. Em Romanos 13, 8 a 10, ele disse que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Será que o resumo de Paulo aboliu o primeiro grande mandamento que Cristo havia dado em Mateus 22? Óbvio que não. Ele resumiu. O resumo não abole, apenas tira o suprassumo. E além disso, Deus é um comunicador extraordinário. Deus, por meio do apóstolo Paulo, resumiu a lei em um só mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, porque aquela era a necessidade deles. Eles já observavam muito bem o sábado, não colocavam o nome de Deus em vão, não adoravam imagens de escultura, não tinham outros deuses, ou seja, os 4 primeiros mandamentos faziam parte do estilo de vida deles a tal ponto que eles até fanatizavam a observância do mandamento. Então Paulo resume a lei no amor ao próximo em Romanos 13, 8 a 10, porque essa era a necessidade deles. Agora, isso não exclui os demais mandamentos. Deus se comunica de uma forma que as pessoas possam entender, de acordo com as necessidades das pessoas. E a necessidade do povo era, ali nos dias do Novo Testamento, aprender a amar mais ao próximo.
Tudo isso nos lembra do chamado ketubá. O ketubá era um contrato matrimonial. Quando um esposo amava a sua esposa, ele dava a ela esse contrato. E esse contrato apresentava os votos matrimoniais. Da mesma forma, Deus, diríamos assim, fazendo uma aplicação homilética, no Sinai ele deu um ketubá. Não é? No Monte Sinai, ele deu um contrato matrimonial com o seu povo, onde ele especifica ali os requisitos da aliança. E de acordo com Paulo, em Gálatas 6,16, a igreja é o Israel de Deus. Então, este ketubá, este contrato matrimonial que nos ensina como nos relacionarmos com o nosso grande esposo, que é Jesus Cristo, continua em vigor. Não estou dizendo com isso, meu querido irmão evangélico, meu querido irmão católico, o querido pastor Antônio Júnior, não estou dizendo que nós somos salvos pelos 10 mandamentos. Isso é impossível. Nós temos uma natureza envenenada pelo pecado, como diz Romanos capítulo 3, e se não fosse pela graça de Jesus, todos iríamos para o lago de fogo. Mas o que eu quero demonstrar é que não existe amor sem atitudes, não existe amor sem atos. E nós demonstramos o nosso amor a Deus quando nos disponibilizamos a obedecê-lo. Nossa obediência será perfeita? É óbvio que não, somos pecadores. Mas quando falharmos, podemos contar com o ministério sumo sacerdotal e intercessório de Jesus e podemos continuar na nossa caminhada cristã, caminhada na qual o Espírito Santo ao longo de toda a vida estará implantando o caráter de Cristo em nós. Isso é um processo que leva a vida toda, não é? E graças a Deus por termos a graça de Jesus que nos possibilita crescermos e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Acerca de outros textos, não é, que o pastor Antônio Júnior comentou no vídeo dele, eu já expliquei em outras oportunidades. Você vai ver aqui na descrição os links para que você possa compreender contextualizadamente tais versículos bíblicos. Tá? Um abraço ao querido pastor Antônio Júnior, um abraço a todo o público que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho e até um próximo encontro. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.